Olá pessoal, tudo bem? Shalom, aqui é seu amigo professor Kleber Guedes. Hoje eu quero apresentar para vocês aqui uma explicação sobre o monoteísmo absoluto, segundo a visão da Mofia, né? Essa explicação foi feita pelo irmão Robert. Pedi autorização dele para me montar aqui um vídeo. Ele me autorizou. Então ele diz assim, ó: permito, desde que você diga que foi uma explicação espontânea para iniciantes e nada formal. Eu falei tudo de maneira instantânea e de cabeça. Então a gente vai aqui colocar os áudios para que os senhores entendam um pouquinho sobre a visão da Mofia, que eu vejo que é uma das interpretações mais bíblicas. Irmão Eliel, boa noite, eu sou o Robert William. Então vamos lá, direto ao assunto, né? Veja só, eu tenho uma série de áudios que eu gravei, inclusive, essa semana para alguns irmãos novos que chegaram aqui no grupo, desejando conhecer o nosso posicionamento sobre o monoteísmo absoluto, aquilo que nós apresentamos, certo? E de maneira simples, direta e objetiva, eu trouxe alguns esclarecimentos, inclusive enviei uma boa parte deles para o pastor Elias, nosso amigo em comum aqui. Eu acredito que ele ficou bem esclarecido a respeito do nosso posicionamento. E eu posso lhe redirecionar também no seu privado, para que você venha ter acesso de maneira simples, direta e objetiva, né? Conforme eu lhe falei, a respeito dessas questões. Nós temos um compêndio de teontologia escrito pelo pastor e professor Marcos Dias, que inclusive participa aqui desse grupo conosco, certo? Ele escreveu 6 obras que tratam de maneira exaustiva a respeito dessas questões, com muita profundidade. Essas 6 obras, elas formam o maior compêndio de teontologia do mundo, sem dúvidas. E certamente você vai ter acesso a elas. Mas, por hora, eu vou lhe redirecionar alguns áudios explicativos de maneira inicial, para que você venha pegar as bases daquilo que nós cremos, certo? Então, eu posso passar para o senhor. E para quem ouvir esse áudio aqui, que tiver interesse também, acena para mim no privado aí que eu redireciono. São áudios que, com certeza, vão lhe trazer esclarecimento de maneira direta a respeito dessas questões, ok? Vou fazer um resumo aqui, uma apresentação inicial aqui para os irmãos que chegaram, tá? A nossa fé consiste em apontar para um único e absoluto Deus, que é Yahvé. Jesus chama de Pai. O apóstolo Paulo chama de Pai. Este é o único Deus, a divindade. A divindade, ela tem uma identidade. É Yahvé, é o Pai. Ok? Este é o único Deus. Conforme o próprio Senhor Jesus fala, por exemplo, São João 17,3, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só, ó Pai, como o único Deus, que conheçam a Jesus Cristo, aquele que Tu enviastes. Esse é o primeiro ponto. Vocês sabem que o termo grego ali, monosteos, único, é o único, sozinho, sem ajuda, desamparado, sem companhia. Este é o Pai, certo? É o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? É o Deus de Jesus, é o Pai de Jesus. Então, o Pai é a divindade, é Yahvé. Este é o único Deus, certo? O monoteísmo está sustentado aqui. Nós apontamos um único Deus e o identificamos biblicamente. Paulo fala em 1 Coríntios 8,6. Para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem são todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. Aqui eu estou falando da divindade e identificando quem ela é. Agora eu vou falar sobre Jesus e depois eu vou falar sobre o Espírito Santo. Segundo passo. Quem é Jesus? Jesus em si, ele não é o Pai. Logo, nós não temos aqui o unicismo. Ou, unicismo é o nome da doença, né? O monarquianismo modalístico. A ideia de que o filho é um ofício do pai. Ou seja, o pai teria assumido o ofício de filho na encarnação. Certo? Então, Jesus, ele não é em si o pai. Ele é ontologicamente distinto. Ele é o filho do pai, que é Deus, que é a divindade. Ele é o filho de Deus. Logo, ele em si não é o pai. Logo, em si, ele não é a divindade. Ele é o filho da divindade. Ele é o filho de Yahvé. Porém, veja só, essa é a pessoalidade de Jesus. Ele tem essa divindade que o gerou em si. Ele é homoousios, o termo técnico para isso, né? Ele tem a substância que o gerou. E ele é Deus por isso. Na nossa teologia, biblicamente nós defendemos que ele não é um Deus menor, porque se é menor tem que ter um maior e um menor, aí são dois, né? Biteísmo. Ele não é um Deus maior, muito menos. Nem igual, porque só pode ser igual se tiverem dois para comparar. Se existe absolutamente uma divindade, nada se iguala. Para ser igual tem que ter duas para poder ter comparação. Então, em divindade, Jesus ele não é nem menor, nem maior, nem igual. Ele tem a divindade nele, que o gerou, que é o Pai dele. O Pai está nele. Em Jesus não pode ser confundido sua pessoalidade com a deidade que nele está, que é a única.
Ele é a manifestação visível do único Deus, que é o Deus invisível, que é Espírito, que é o Pai, que é Yahvé. Jesus em si, portanto, é um homem e a divindade é Espírito. Logo, são distintos. Mas Jesus, ele tem essa divindade que o gerou, certo? Então Jesus é Deus por isso, por consequência, não sendo um Deus menor, nem maior, nem igual, mas sendo a expressa imagem do único Deus, ok? Ele é o tabernáculo do único Deus. Nele está sustentado tudo e refletido tudo aquilo que o Pai é. Tudo que Jesus tem é o Pai dele, que é o Deus dele, inclusive, que sustenta isso nele. Jesus é Deus por quê? Porque o Pai habita a plenitude nele, conforme, por exemplo, Paulo fala em Colossenses 1,15. Foi do agrado do Pai toda a plenitude em Cristo habitar. Sendo, portanto, Jesus o visível do Deus invisível, a expressa imagem do seu ser, conforme Hebreus 1:1-3 fala. Ok? Conforme Paulo fala em 1 Coríntios 5,19. Deus, o Pai, estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Ou seja, o Pai não era Cristo, ele estava. Então nós não confundimos o verbo ser com o verbo estar. O Pai não se agradou ser Jesus. O Pai se agradou a plenitude habitar em Jesus, conforme Paulo fala. Então, resumindo aqui sobre Jesus, né? Quem Jesus é? O Filho de Deus, é um homem em si, é homem. Ah, mas não é Deus? É Deus. Por quê? A questão não é se é ou não, a questão é por quê. Porque o Pai o gerou, e o gerou a substância divina. Então ele tem essa substância que o gerou. Não é uma substância derivada, não é uma substância menor, nem maior, nem igual, conforme já foi posto. É a mesma substância. Então, em divindade, Jesus, ele é a manifestação do próprio Yahvé, que é o seu Pai, que é o seu Deus. Sendo, portanto, Deus de Deus, luz de luz, conforme a igreja primitiva cria, né? A gente vê isso na expressão do credo niceno-constantinopolitano, por exemplo, que remonta a fé da igreja até o 3º século. Ok? Então, Jesus, ele é Deus. Por isso, ele não é Deus em si. Em si, ele é o homem, que é distinto desse único Deus, que é o seu Pai. Ele é Deus no Pai, porque ele tem essa divindade que gerou, porque essa divindade lhe sustenta, porque ele reflete essa divindade. Por essas razões que ele é Deus. Por isso. E não é outro. Ok? A manifestação do único Deus. Sendo Jesus, portanto, Deus bendito eternamente. Amém. Conforme Paulo fala em Romanos 9. Sendo Jesus, portanto, o verdadeiro Deus e a vida eterna, conforme fala João em 1 João 5,20. E por aí vai. Então, o que não pode ficar confundido em Jesus é sua pessoalidade com a deidade que nele está. Certo? Em Jesus sempre se dá a ideia de composição. Ele tem a divindade. E o Pai? O Pai ele não tem. O Pai é. Então não confunda o verbo ser. Para o Pai o verbo é ser. Para Jesus o verbo é estar. O Pai está nele. Ok? Jesus ele é Deus por consequência. O Pai é a causa. O Pai que lhe sustenta a divindade. O Pai é a fonte dessa divindade que nele está. Entende? Então se tem divindade em Jesus, como de fato nós sabemos que tem, a procedência é o Pai. O Pai é a fonte. Certo? Conforme vimos aqui alguns textos, podemos ver muitos outros. Então Jesus, ele é a consequência da causa, que é o Pai. O Pai não é causado por nada. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é primogênito, é gerado de Deus. E o Pai não é gerado de ninguém, o Pai é ingênito. Ele é a causa de tudo. Ele é a divindade em si. Para o Pai, a sua pessoalidade e deidade é um ato só. Porque um dos atributos do Pai de Deus é a simplicidade. O Pai é simplíssimo. O Pai não é composto por nada, ele é. Ok? Então a sua pessoalidade e deidade é um ato só. Para Jesus não. Jesus ele tem a divindade que é o Pai dele. Por isso que ao mesmo tempo que ele é distinto desse Deus, existe esse aspecto da distinção ontológica, ele em divindade é Deus. E não é outro, porque não existem dois. Existe absolutamente um. Antes de falar do Espírito Santo aqui, é importante saber o conceito da transcendência e da imanência de Deus. O Pai, ele é transcendente, isso é, ele está acima de todos os conceitos. Então, enquanto transcendente, ninguém o vê, ninguém o entende, ninguém o define, ninguém o conceitua. Ele está acima do conceito da pessoalidade, ele está acima até mesmo do conceito da própria existência. Ele não pode ser abarcado, contido, detido, enquadrado pela criação. Ele está acima de tudo isso, ok? Isso é transcendência. E Yahvé em si é transcendente. Ele sequer existe dentro do nosso conceito de existência. Nada pode o deter, o abarcar, o acomodar, porque ele é maior do que tudo isso, ok? Ele está fora da criação, fora do conceito da sua criação. Então, como é que ele age dentro da criação? Ele age por meio do seu próprio Espírito. Aqui nós vamos falar do Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, é a ação imanente, isso é, na criação, deste único Deus que é transcendente. Paulo fala que ele está em luz inacessível. E nenhum homem viu, nem o pode ver. Isso é transcendência.
ok? Quando ele age no mundo, ele age por meio do seu próprio Espírito e não de uma terceira pessoa. Por isso que desde o Gênesis, onde estava o Espírito Santo? Pairando sobre a face das águas. Então toda a ação de Deus, o Pai, na criação, acontece por meio do seu próprio Espírito. É por isso que você vê sempre o Antigo e o Novo Testamento intercambiando o Pai com o Espírito Santo. Por exemplo, Isaías diz que aquelas palavras vieram da boca de Deus. O autor dos Hebreus diz que quem falou aquilo foi o Espírito Santo. Ué, se são duas pessoas distintas, então quem que falou? Dizer que foi o Espírito Santo que falou é o mesmo que dizer que foi o Pai que falou. Por quê? É o Espírito de Deus, ele é ação imanente do próprio Deus. Ele não é uma terceira pessoa. Carregando, portanto, todas as características daquele que o emana. O Espírito Santo é emanado de Deus, o Pai. Emanar e proceder, os termos são sinônimos. Ele procede de Deus. Assim como do fogo procede, o fogo emana calor, o sol emana os seus raios, o gelo emana frio e umidade, de Deus o Pai transcendente, ele emana sobre a criação o seu próprio Espírito. Paulo fala em 1 Coríntios 3, assim como o Espírito do homem está sobre o homem, sabe as coisas do homem, assim também é o Espírito de Deus, o Pai, que está sobre Deus e sabe as coisas de Deus. Ora, o seu Espírito sobre você, ele não é uma outra pessoa, ele é você, ok? Assim como quando, por exemplo, Paulo escreveu para a igreja de Corinto, no capítulo 5, disciplinar aquele cara lá que estava se deitando com a mulher do pai, ele estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta. Ele disse, olha, eu estou ausente no corpo, mas eu estou aí presente no meu espírito. Então se reúnam com a congregação com o nome de Jesus e disciplina esse cara. Entrega ele a Satanás para que ele morra e para que ele tenha o seu espírito salvo. Então Paulo estava ali por meio do que? Da sua autoridade, do seu espírito. E esse é o Espírito Santo de Deus, o Pai. É a ação dele em tudo, em toda parte, na criação. Por isso que Paulo vai falar, por exemplo, em 2 Coríntios 3, o Senhor é o Espírito. Então, uma vez que o Espírito Santo, ele é a ação imanente de Deus, o Pai, o Espírito Santo é Deus, certo? O que ele não é uma terceira pessoa. Não existem três pessoas. E aí, quando a gente for falar de trindade aqui, a gente vai demonstrar o porquê que foi desenvolvida essa teoria, quando que foi, como que se deu, à luz da história. Eles estavam batendo no quê para poder desenvolver a teoria, no que de fato é trindade, nas suas diversas modificações, porque existem vários modelos. A gente vai ver tudo isso aí com calma. Por hora eu estou fazendo a apresentação daquilo que nós cremos. Então o Espírito Santo é Deus. Não é uma mera força ativa, como diz o unitarismo, certo? Não é nada disso. Sendo Deus, portanto, sendo a emanação de Deus, portanto, ele carrega todas as características daquele que o emana. Por isso que na Bíblia ele é apresentado falando, se entristecendo, intercedendo, sentindo ciúme. Ok? Por quê? Porque ele carrega as características daquele que o emanou. Quando Paulo, por exemplo, fala, não entristeçais o Espírito Santo, qual fosse selado no dia da redenção. Entristecer ao Espírito Santo de Deus é entristecer o próprio Deus. Assim como se eu falar pra você, não fica com seu espírito abatido. Abater o seu espírito é abater você, não é abater outra pessoa. Blasfemar do Espírito Santo é blasfemar do próprio Deus, o Pai. Por isso que Jesus fala, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. A blasfêmia contra o Filho será perdoado, mas contra o Espírito não será perdoado. Ora, se o Pai é uma primeira pessoa, o Espírito Santo é uma terceira pessoa, distinta, como o credo da Trindade diz. Será que ele esqueceu de mencionar o Pai? Pode blasfemar do Filho, mas só não pode blasfemar da terceira pessoa, que é o Espírito do Pai. Pode? Ele não disse. Por que ele não disse? Porque blasfemar do Espírito Santo de Deus, o Pai, é blasfemar do Pai. Quem é o Pai de Jesus? Ele ora para o Pai dele que está no céu. Mas o anjo Gabriel diz que quem encheu o ventre de Maria foi o Espírito Santo. Então ele tem dois pais? Então ele tem um Pai só. Dizer que o Espírito Santo é o Pai de Jesus é dizer que Deus, o Pai, que está no céu, que é transcendente, é o Pai de Jesus. Jesus tem um único Pai, ele não tem dois, ok? Quando perguntam para Jesus, quem que você apresenta como tua testemunha? Em João 8, o que ele fala? O meu Pai, que está no céu, dá testemunho de mim, e eu mesmo dou testemunho de mim. Ele não apresenta o Pai como uma primeira pessoa e o Espírito Santo como uma terceira pessoa. Não, porque não tem três pessoas, certo? É por isso que ele fala em Mateus 11, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ora, se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa, então aquele estaria excluído dessa comunhão de conhecimento mútuo. Ele deveria ter mencionado. Então, o Espírito Santo também conhece o Pai e o Filho. Ele diz, ninguém conhece. Só eu que conheço meu Pai, só meu Pai que me conhece. Certo? Ele não menciona o Espírito Santo. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, ó Pai, como o único Deus, e que conheçam a Jesus, a quem enviastes. Ele não fala que conheçam também o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem trono no céu. No céu é visto o trono de Deus, o Pai e do Cordeiro. O Espírito Santo não tem trono, o Espírito Santo não tem herança, o Espírito Santo não é apresentado estabelecendo um diálogo no céu, certo? Ele diz que os 144 mil têm selado em sua testa o nome de Deus, o Pai e do Cordeiro, mas não fala que tem o nome do Espírito Santo.
O João diz que o mentiroso é aquele que nega o Pai e o Filho, não fala que é aquele que nega também o Espírito Santo. Todas as saudações das cartas de Paulo, ele sauda com a graça de Deus Pai e de Jesus Cristo, mas ele não menciona uma terceira pessoa. Por quê? Porque nunca foi o ensino de nenhum apóstolo e nem da igreja primitiva dizer que o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Então, em resumo, o que nós apresentamos aqui? O monoteísmo, a fé em um único Deus, ele tem identidade. Ele é o Pai, certo? Mostramos a plena distinção entre o Pai e o Filho, logo, não tem unicismo em nada. Mostramos a plena divindade em Jesus, como que se dá, é o Pai, certo? Que o gerou, e ele é Deus por isso. Logo, aqui já não tem unitarismo, Jesus não é um Deus menor, ok? Mostramos a plena divindade do Espírito Santo, não como uma terceira pessoa, mas como ação imanente do próprio Deus, ok? Assim como do sol emana os seus raios, de Deus emana o seu espírito. Você sai ali no meio-dia, toma sol, tu pode falar, eu tomei sol. Você tomou os raios de sol. Você não tomou o sol lá, o astro que emanou aquele raio. Óbvio, você não foi até lá. Você tomou os raios. Mas você pode dizer que você tomou sol, porque o raio de sol é sol. Em substância é o mesmo. Ok? Ainda que, note bem, exista uma certa distinção entre aquele que emana, que é o sol, e aquele que é emanado. Existe essa distinção nesse sentido. O raio não é aquele que o emanou, mas é tão sol como o sol que o emanou, certo? Então, nesse sentido, existe uma certa distinção entre o Espírito Santo e o Pai, certo? Porque o Espírito Santo é emanado do Pai, mas ele não é uma outra pessoa. Jesus é uma outra pessoa, porque Jesus ele é gerado de Deus o Pai. O Espírito Santo não é gerado, é procedente, por isso que não é outro. Se o Espírito Santo fosse gerado, então o Pai teria 2 filhos, Jesus e o Espírito Santo. E aí Jesus teria um irmão, que seria o Espírito Santo, que seria, inclusive, também o seu pai, que encheu o ventre de sua mãe. Aí daria uma tremenda confusão. Breve introdução, certo? Eu vou passar para esses irmãos aí que solicitaram uma sequência de poucos áudios, de maneira direta, objetiva, que inclusive vai falar sobre Trindade. Explicar o que é e por que nós não cremos, certo? E aí vocês podem dar uma analisada no privado de vocês a partir dessa introdução. Observe essa introdução aqui primeiro, certo? Depois vocês dão uma olhada no que eu vou passar lá no privado. E é natural que vão surgir muitas dúvidas. E aí, à medida que os irmãos forem avançando e ouvindo, a gente vai esclarecendo, tá? Aqui eu apresentei de maneira breve, direta e resumida, ok? Obrigado.